No vídeo de hoje, vamos conhecer uma figura bíblica de muita importância, e que até os dias de hoje, ainda causa muita curiosidade sobre seus feitos e atributos. Hoje vamos falar sobre Moisés. Antes, te convido a deixar o seu like, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, ativar o sino das notificações e claro compartilhar esse vídeo com mais pessoas. A história de Moisés é relatada nos últimos 4 livros do Pentateuco, os quais compõem o início do Antigo Testamento. Na Bíblia, o livro do Êxodo descreve a libertação dos judeus da escravidão no Egito e sua jornada pelo deserto. O livro de Levítico menciona Moisés como líder do povo escolhido. O livro dos Números narra o período final dos 40 anos que passaram no deserto antes de chegar à Terra Prometida. O livro de Deuteronômio descreve o final da vida de Moisés, que, segundo a tradição, viveu até os 120 anos. Moisés, inicialmente um herói, mais tarde se tornou um profeta de grande importância. Seu nome, Moisés, significa salvo das águas, mas também pode ser interpretado como aquele que salva seu povo. Moisés nasceu como judeu da tribo de Levi, mas durante o reinado do faraó Tutmose III, todos os primogênitos judeus foram lançados no rio Nilo para conter o crescimento da população judaica. No entanto, Moisés foi resgatado quando a filha do faraó o encontrou nas águas e o criou como seu próprio filho. Ele recebeu uma educação privilegiada na corte egípcia, mas sempre manteve uma forte noção de justiça, demonstrada quando matou um egípcio que estava maltratando um judeu. Isso o forçou a fugir para o deserto para escapar da punição do faraó. E dessa história vamos falar hoje. É importante ressaltar que vamos reafirmar fatos, para que fiquem bem afirmados e você possa entender bem todo o contexto bíblico em que Moisés é apresentado. Os descendentes de Jacó, conhecidos como filhos de Israel ou israelitas, tornaram-se numerosos no Egito. No entanto, um novo faraó, que não conhecia a história de José, começou a oprimir o povo israelita com trabalhos árduos e decretou que todos os recém-nascidos fossem jogados no Nilo. Uma mãe israelita escondeu seu filho por 3 meses, mas eventualmente colocou o bebê em um cesto de junco revestido de betume e o deixou nas margens do rio Nilo. A filha do faraó encontrou o cesto, viu o bebê chorando e teve compaixão. Ela reconheceu que o bebê era de origem israelita e concordou em procurar uma mulher israelita para amamentá-lo. A mãe do bebê foi chamada e criou seu filho. Quando o menino cresceu, ele foi levado de volta à filha do faraó, que o adotou e o chamou de Moisés, significando tirado das águas. Moisés, exausto e solitário, enquanto vagava no deserto do Sinai, começou a refletir sobre sua própria insignificância diante da grandeza da criação. Foi nesse momento de introspecção que Deus se revelou a ele de maneira surpreendente, aparecendo como uma sarça ardente que nunca se consumia. Deus identificou-se como Eu sou quem sou e instruiu Moisés a retornar ao Egito e pedir ao faraó a libertação dos israelitas da escravidão, com o propósito de conduzi-los à terra prometida. Para apoiar Moisés em sua missão, Deus lhe concedeu um cajado com poderes miraculosos e enviou seu irmão Arão, que era eloquente, para ajudar na comunicação. Aos 40 anos, Moisés testemunhou o sofrimento dos israelitas e tentou defendê-los, o que levou o faraó a ameaçar sua vida. Ele então fugiu para a terra de Midian, onde passou a cuidar de rebanhos. Um dia, no deserto próximo ao Monte Horebe, Moisés teve uma experiência divina. Deus apareceu a ele em uma sarça em chamas que não se consumia. Deus chamou Moisés, que cobriu o rosto ao se aproximar, e comunicou seu plano de libertar o povo israelita e conduzi-los a uma terra abundante. Deus designou Moisés como líder para tirar os israelitas do Egito. Moisés seguiu imediatamente as instruções de Deus, acompanhado por seu irmão Arão, e enfrentou o faraó para pedir a libertação do povo. No entanto, o faraó se recusou a conceder a liberdade, e Deus enviou uma série de pragas como castigo. Finalmente, Deus anunciou que uma última praga, a morte dos primogênitos egípcios,
levaria à libertação dos israelitas, enquanto eles seriam protegidos desse desastre. De acordo com a Bíblia, o coração do faraó permaneceu obstinado diante das demandas de Moisés e Arão, apesar dos sinais iniciais, como o cajado transformado em cobre e a água do Nilo transformada em sangue. Os magos da corte também conseguiram replicar esses feitos. Deus então lançou uma série de pragas sobre o Egito, em rãs, mosquitos, pestilência no gado, granizo, gafanhotos e escuridão. Embora Faraó tenha prometido permitir a partida dos israelitas em algumas ocasiões, ele sempre voltou atrás após o alívio das pragas. A pior das pragas veio quando Deus, na noite da celebração da Páscoa, matou todos os primogênitos egípcios, incluindo o filho do Faraó. Esta foi a última gota, e Faraó finalmente concordou em liberar os israelitas. Eles celebraram a Páscoa, seguindo as instruções de Moisés, sacrificando cordeiros sem defeito e marcando suas casas com sangue. Assim, foram poupados da praga mortal que afetou todas as famílias egípcias. No entanto, quando chegaram às margens do Mar Vermelho e Faraó se arrependeu, Deus fez as águas voltarem ao normal, afogando os soldados egípcios que os perseguiam. A ordem de celebrar a Páscoa foi dada por Moisés, instruindo os israelitas a sacrificarem um cordeiro sem defeito e marcar suas casas com o sangue. Deus prometeu protegê-los da praga mortal que atingiria os primogênitos egípcios. Os israelitas seguiram essas instruções, e à meia-noite, a praga atingiu o Egito, causando grande lamento e dor em todas as casas. Os judeus começaram oficialmente sua jornada em direção à terra prometida, Canaã. No deserto, Moisés realizou milagres para proteger seu povo, com seu cajado, fez a água jorrar das rochas para saciar sua sede. Deus providenciou codornizes e maná, um alimento especial com sabor de mel, para matar a fome. A viagem era longa e cheia de desafios, incluindo encontros com outros povos, mas Deus estava ao lado deles. Sempre que Moisés levantava os braços e seu cajado em oração, Israel saía vitorioso em suas batalhas. Os israelitas deixaram o Egito quando o faraó finalmente concordou em libertá-los, pois tanto ele quanto os egípcios estavam ansiosos para que partissem. Eles partiram em grande número, cerca de 600.000, além das mulheres e crianças, levando também os ossos de José. Guiados por Deus, que os conduzia como uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, chegaram às margens do Mar Vermelho. No entanto, o faraó se arrependeu de deixar os israelitas partir e os perseguiu com seu exército. Enquanto estavam à beira do mar, Moisés encorajou seu povo, dizendo que o Senhor lutaria por eles. Sob a ordem de Deus, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e as águas se dividiram, permitindo que os israelitas passassem a pé enxuto. Os egípcios tentaram segui-los, mas, por ordem divina novamente, as águas se fecharam sobre eles, afogando todo o exército e seus carros. Os israelitas celebraram essa libertação com um cântico de louvor ao Senhor e, sob a liderança de Moisés, dirigiram-se para o deserto em sua jornada em busca da terra prometida. Durante o êxodo, quando o povo judeu chegou ao sopé do Monte Sinai, Deus instruiu Moisés sobre sua iminente aparição para comunicar sua vontade ao povo. Em preparação, os judeus passaram 3 dias se purificando. No entanto, quando a montanha se transformou em uma fornalha efeituosa, o povo ficou aterrorizado, e Moisés foi sozinho ao encontro de Deus no Monte Sinai. Ele permaneceu lá por 40 dias e recebeu as tábuas da lei, os famosos 10 mandamentos, diretamente esculpidos na pedra por Deus. Ao retornar ao acampamento, Moisés deparou-se com uma cena terrível. O povo, cansado e descrente, havia construído um bezerro de ouro e se entregado à idolatria. Moisés enfrentou inúmeras provações enquanto liderava um povo que frequentemente se mostrava difícil. Sua função como mediador entre o povo e Deus era desafiadora e crucial. No deserto, os israelitas enfrentaram a fome, e Deus prometeu prover-lhes comida e demonstrar que Ele era o Senhor. À tarde, codornizes apareceram no acampamento, e na manhã seguinte,
o chão estava coberto com uma substância semelhante à geada, que eles chamaram de maná. Moisés explicou que era o pão que o Senhor lhes forneceria. O maná tinha um sabor semelhante a bolos de mel e serviu como alimento para os israelitas durante os 40 anos de jornada até chegarem a Canaã. Em outro momento, quando faltou água, o povo se queixou a Moisés, questionando por que ele os havia tirado do Egito apenas para morrerem de sede. Moisés buscou orientação de Deus, que instruiu que ele usasse sua vara para golpear uma rocha. Assim, a água jorrou da rocha, proporcionando água potável para o povo. Deus continuou a proteger e prover para os israelitas durante sua jornada pelo deserto. Após sua jornada, Moisés e o povo judeu continuaram sua caminhada, enfrentando desafios ao longo do caminho. Quando representantes das 12 tribos de Israel foram enviados para explorar Canaã, eles voltaram com notícias desanimadoras, afirmando que estabelecer-se na terra era impossível. Moisés, após apaziguar a ira divina, recebeu uma revelação de que somente a próxima geração, livre dos pecados de seus pais, seria capaz de conquistar a terra prometida. Assim, os judeus passaram mais 40 anos no deserto, e Moisés, embora tenha vislumbrado a terra prometida do alto do Monte Nebo, não teve permissão para entrar nela. Com a morte de Moisés, Josué assumiu a liderança de Israel. Durante a jornada, os israelitas chegaram ao Monte Sinai, onde Deus instruiu Moisés a preparar o povo para sua revelação. Após 3 dias de purificação, o Monte Sinai se encheu de sinais divinos, trovões e relâmpagos, e Deus promulgou os 10 mandamentos diretamente a Moisés. O povo prometeu obedecer. Mais tarde, no deserto, quando os israelitas estavam com fome, Deus forneceu codornas e maná, um pão com sabor de mel. Quando a sede afligiu o povo, Deus instruiu Moisés a bater em uma rocha, da qual a água jorrou. Moisés também recebeu orientações de Deus para construir o tabernáculo, um santuário portátil, que abrigava a Arca da Aliança contendo as tábuas da lei. Deus designou Arão e seus filhos como sacerdotes e instruiu Moisés sobre os rituais e sacrifícios a serem realizados no culto divino, incluindo as festas da Páscoa, Pentecostes e tabernáculos. Quando os israelitas exploraram Canaã, trouxeram frutos deliciosos como evidência da abundância da terra. No entanto, o povo ficou descontente com sua jornada no deserto e, como punição, Deus enviou serpentes cuja picada causava dor intensa. Moisés intercedeu por eles e Deus instruiu que uma serpente de bronze fosse erguida em um poste. Aqueles que olhassem para a serpente de bronze após serem picados seriam curados. Moisés morreu no Monte Nebo, com 120 anos, avistando a terra prometida, mas sem entrar nela. E essa foi a história do profeta Moisés. Na tradição católica, Moisés é considerado santo e a igreja comemora todo dia 4 de setembro. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, ative o sino das notificações e compartilhe com mais pessoas. Obrigado a você que chegou até aqui. Que Nossa Senhora abençoe você imensamente.